Bom dia, povo de Deus, é isso aí, primeiro dia da semana, domingo. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina, parte de domingo, 30 de agosto. Vemos uma lição extraordinária e nessa parte de domingo a gente vai estudar uma estrutura chamada pequenos grupos. Pequenos grupos, uma ideia divina. Por que pequenos grupos? A gente vê um movimento sendo pregado por todos os lugares, que é a pregação do Evangelho. Deus tem a sua igreja, tem o seu templo ali onde o ser humano vai e ali entra em contato com Deus, adoração, mas ele também criou pequenos grupos para um grupo de pessoas se reunirem em sua casa, para que assim eles possam adorar o Senhor Espírito em verdade. Sabemos muito bem que no tempo do fim, o qual a gente está vivendo hoje, os templos vão serem fechados, infelizmente vão ser fechados. E Deus já está planejando um meio melhor, meios dos pequenos grupos de pessoas reunidas em seus lares, louvando e agradecendo o nome de Deus. E isso é maravilhoso. Como a gente pode provar isso? A gente vê que Deus sempre trabalhava em pequenos grupos para crescer a mensagem sempre avante e firme e forte. Texto que a gente vai analisar, Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2 e verso 26, você vê ali o trabalho de um pequeno grupo que é extraordinário. Ali você vê Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quando você vai para o livro de João, é descrito que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. 3 pessoas ali no processo da criação: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um pequeno grupo poderoso, meu querido, maravilhoso ali, envolvido no processo da criação ali todinha extraordinária. Você vai para o livro de Hebreu também, é confirmado isso. Jesus ali, o Espírito Santo, tudo envolvido num processo maravilhoso de criação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo participaram da criação. Cada um deles teve tarefas diferentes, mas trabalharam em uma união indivisível. O Pai, sabe quem foi o Pai? O Pai foi o mestre planejador, o arquiteto. Ele executou seus planos por meio de Jesus, o agente da criação em harmonia com o Espírito Santo. Então isso é maravilhoso. Não foi algo criado na cabeça do ser humano, foi algo criado no coração de Deus. Uma estrutura da qual funciona. Lembre, a união faz a força. Isso é maravilhoso. Deus nos dando um exemplo extraordinário de como a gente pode vencer na vida, como a gente pode levar a mensagem de esperança para outras pessoas. Ainda diz mais, a gente vai analisar ainda no contexto que os pequenos grupos foram uma ideia divina, embora devamos ter cuidados ao usar analogia em relação a aspectos misteriosos de Deus. Façamos aqui uma comparação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo formaram o primeiro grupo a atuar de modo integrado na história da salvação. Eles participaram da criação da humanidade e de sua redenção após a queda. Uma coisa extraordinária. Eles criaram o universo e no capítulo 1, verso 26, eles dizem: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o processo da criação do homem, ele se deu no coração de Deus e ali em um pequeno grupo extraordinário. E ainda vemos também que quando o homem caiu, os 3 estavam envolvidos no processo da redenção, de trazer o ser humano de volta às origens, trazer o ser humano de volta aos pés do Senhor. E isso é maravilhoso. E os pequenos grupos eles são formados dessa forma. Também João, capítulo 10, verso 17 e 18, Romanos capítulo 8, verso 11, 1 Coríntios capítulo 15, verso 16. Diz lá que se habitar em nós o Espírito Santo, aquele que habitou em Jesus e Deus ressuscitou ele, se habitar o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus Cristo, nós também poderemos ser ressuscitados ali. Agora, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão unidos em um pequeno grupo, com o propósito expresso de redimir a humanidade. Então, vocês sabem bem disso. Jesus veio aqui à Terra com o propósito de se tornar, e Ele veio com o propósito de comprovar ali a palavra de Deus, para o cumprimento da profecia. Mateus capítulo 1, João capítulo 1, verso 29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então ele veio ali e ele passou os seus 3 anos aqui de ministério, 3 anos de ministério pregando o evangelho. Ele se entregou como cumprimento da profecia, e ali ele estava no processo da redenção, da salvação do ser humano. Quando ele fez isso, ele ressuscitou. Deus, com o seu poder maravilhoso, ressuscitou ele. E quando ele estava já com seus discípulos se preparando para subir para o céu, ele dá a promessa de que viria outro Consolador que estaria com o ser humano em todos os momentos que eles iam passar aqui na terra. Eles não iam ficar órfãos. Então esse pequeno grupo que criou lá no Gênesis, fez tudo, criou o ser humano e o ser humano caiu, eles se envolveram no processo do plano da salvação, desde estabelecendo ali o sacrifício dos cordeiros, simbolizando que Jesus viria, Espírito Santo trabalhando na mente das pessoas para que elas pudessem entender esse plano, até a chegada de Jesus e ali o cumprimento da profecia e a vinda do Espírito Santo habitando em nosso coração, para que a gente possamos sempre entender essa mensagem. Olha, os pequenos grupos podem ter vários propósitos, mas seu objetivo principal é ganhar para Jesus pessoas perdidas. Uma das coisas que a gente tem que analisar, o pequeno grupo, o propósito principal deles é ganhar pessoas perdidas para o reino de Deus. É buscar aquelas pessoas que estão no lamaçal, é buscar aquelas pessoas que estão desesperadas e chamá-las para a casa do Senhor. Apresentar um Deus de amor, apresentar um Deus poderoso, porque o pequeno grupo é você convidar os seus amigos para esse pequeno grupo e ali ser um movimento de alegria, um movimento de transformação, e as pessoas veem em você a pessoa de Jesus Cristo. Então, que nessa manhã você possa entender que Deus fez um chamado para você, e se você não faz parte de um pequeno grupo, eu digo a você nesse exato momento, comece a fazer parte de um pequeno grupo, porque isso não foi plano de ser humano, isso foi plano idealizado e surgido do coração de Deus. Então que Deus possa abençoar a sua vida nessa manhã, e oremos conosco agora. Eterno Deus e soberano Pai, nesse exato momento, Senhor, agradecemos por essa palavra maravilhosa. Pedimos que o Teu Santo e Bom Espírito venha estar conosco, para que possamos desenvolver os nossos dons dentro do pequeno grupo, e assim possamos trazer pessoas para o Teu reino através do Teu Evangelho. Fica conosco, nos abençoa cada pessoa que está vendo esse vídeo nesse momento, em nome de Jesus. Amém.